Café, com Azambuja Júnior e Augusto Ferreira. Muito bem, estamos retornando com Mix Café, agora para a entrevista do dia de hoje, sempre aqui no início da nossa programação do Mix Café. Augusto? Na entrevista dessa sexta-feira, nós vamos tratar sobre o idoso. Nós estamos recebendo aqui no programa a presidente do Conselho Municipal do Idoso, a Gilda Simões. Bom dia, bem-vindo ao Mix Café. Bom dia. E também a vice-presidente, a Márcia Mendorf, que já é companheira antiga nossa aqui. Bom dia, Márcia. Bom dia a Zambuja, Augusto e todos os ouvintes da Estúdio Livres. É um prazer aí para nós do Conselho estarmos aqui neste dia tão especial. E aí, o que nós podemos falar desse dia? Hoje, 1º de outubro, né, Gilda, comemoramos aí o Dia Internacional do Idoso. E também é o dia em que foi promulgada a lei do Estatuto do Idoso, né, que é a 10.741, e que está completando hoje a sua maioridade com 18 anos, né? Então, desde 2003 que foi promulgada essa lei federal, e que é um importante instrumento para que o idoso se empodere dos seus direitos e principalmente dos deveres entre familiares, o poder público. Então, é o que rege as proteções, né, do idoso e as políticas, está diante da política nacional, política estadual e política municipal do idoso, da qual a gente representa aí enquanto Conselho Municipal do Idoso. Uma coisa que às vezes as pessoas não sabem, né, o direito que os idosos têm. Né? Eu sei porque eu usei muito, né? Eu não estou idoso ainda, não me considero idoso, vou fazer 61, mas não considero idoso. Não. Mas eu acho assim, o idoso não sabe que é os direitos dele, né? E principalmente na área social, na área hospitalar, né? Porque às vezes as pessoas ficam jogadas dentro do hospital, né? Eu falo isso porque eu tive que, na penúltima internação da minha mãe, eu tive que acionar o Ministério Público né, estadual, porque ela tinha um convênio, que era o IPPAMES, e ela ficou das 7 da manhã às 7 da noite numa maca estreitinha na Santa Casa. Né? Não conseguia se mexer, com um quadro de AVC grave. Então é uma situação assim, que eu sempre ressalto isso, porque a gente tem que buscar os direitos da gente. Né? E às vezes o idoso ou o familiar do idoso não sabe os direitos que o idoso tem para esse tipo de atendimento. Né? Não, e isso, como tu bem disse, Augusto, e a Gilda, essa semana nós participamos, a Semana do Idoso começou no dia 27, segunda-feira, que também é considerado o Dia Nacional do Idoso, e que a gente vem durante toda essa semana, segunda, terça, quarta, fazendo algumas atividades dentro dos protocolos que ainda em pandemia, né? Embora todos vacinados, já com segunda dose, a Gilda já indo para a terceira, né, Gilda? É que eu vou para a terceira. Isso, vai para a terceira dose, mas a gente não deixou de atuar enquanto conselho para falar da política do idoso. E a Gilda usa uma frase que idoso é o quê? É o jovem que deu certo. Um jovem. E é verdade, né? E aí tu a experiência que o idoso tem, ninguém tem, né? Isso, e aí tu fala dos direitos dos idosos, principalmente não só quando a gente está acometido de uma intercorrência de saúde, não somente quando a gente está passando por um apuros, mas também que a gente tem direito a lazer, a recreação. O Conselho do Idoso tem um fundo municipal que recebe recursos para investimento de projetos para o próprio idoso. Então, os idosos, hoje a gente tem aí tramitando a possibilidade, foi aprovado um centro de convivência ali na Avenida Pelotas, em que houve emenda parlamentar e que a gente está caminhando aí para a construção desse centro de convivências para que a gente possa ter espaço de trocas de experiência. Porque dentro do Estatuto do Idoso, Augusto e Azambuja, a gente tem diferenças de idades. Aquele de 60 anos tem X prioridade e aquele de 70 tem X e o de 80, então tem prioridades dentro das próprias prioridades. E por isso que o principal é a gente dizer, existe lei
E a gente precisa que as pessoas se empoderem desse estatuto. Muita gente não tem o estatuto. E o Conselho do Idoso de Rio Grande tem publicações, tem livretos aí do Conselho do Estatuto para doações. E que as pessoas se... receber um até para vou em trazer, algum momento aí a gente poder divulgar, até para lembrar o idoso dos seus direitos. Isso. O artigo que eu uso muito é o 96. Facilitar o idoso e não dificultar. Eu acho que o artigo que eu mais gosto é esse. E tem que ser, porque às vezes a pessoa não sabe do seu direito, né? Ela está numa fila, de repente, né? Maltratado. Ontem aconteceu comigo uma situação que eu fiquei indignado e com certeza acontece com muitas pessoas. Né? Eu fui na Caixa Econômica Federal ontem. Né? Olha, eu só voltou tirar a roupa para entrar. Porque eu tirei o celular, tirei a chave, tirei o vidrinho do álcool gel. Aí estava com a minha carteira, tive que tirar a carteira para entrar, porque a moeda é um problema. Vou assaltar o banco com moeda na carteira. Com certeza. Agora, imagina quantas pessoas sofrem esse constrangimento. Eu até quero fazer uma denúncia direto, eu estou falando aqui no ar agora, e vou fazer uma no PROCON, porque é um péssimo atendimento dos guardas. Os caras não têm educação para lidar com o povo. E tu sabe que aí esse ano... um dos poucos bancos que está dando problema, é esse. Em 2021 nós recebemos aí uma denúncia em que foi filmada e que envolve uma instituição bancária, e dentro do estatuto tem essa questão exatamente que a Gilda falou, que é facilitar as transações bancárias para as pessoas idosas e às vezes portando de marca-passo, às vezes de prótese, que são metálicas, as próprias bengalas, os acessos. Então os idosos, eles não são aquelas pessoas que a gente ficou durante muito tempo, fica em casa. Hoje o fica em casa é para todos, para se proteção da pandemia, mas a gente fez o idoso sair de casa para frequentar academias, espaços públicos, estar no Conselho do Idoso, aqui como presidente do idoso, a Gilda representando esse público que é tão ativo, os grupos de idosos que existem no município de Rio Grande, os bailes. Então, todos esses idosos acabaram se empoderando dos seus direitos, dos seus deveres e continuam ativos, mesmo que aposentados nas suas atividades laborais. Sim, mas eles têm capacidade para agir e para decisões, então é isso que a gente vem trazer, né? E que às vezes as famílias... como tu disse, existem as instituições, né, que são responsáveis por não facilitar, como o artigo 96 que a Gilda falou, mas também existem aquelas famílias que dizem, o que eu faço com o meu idoso? Sim, às vezes vira depósito. Lá com o lago, nós tivemos recentemente aí um caso, que eu acho que o conselho de vocês participou, de uma casa asilar, que nem é casa asilar, que é um depósito de gente deficiente, e que acabou dando Covid lá. Quer dizer, as pessoas querem o benefício do idoso. Né? Eu tenho visto aí umas situações assim, pessoas, pegar idosos que às vezes não podem nem caminhar para ir para a financeira para arranjar dinheiro, mas aí é para o filho, para a filha, para o neto. Para o neto. Né? E acaba o idoso se endividando com isso, né? Usando as pessoas para isso. Isso. Né? E aí a gente aproveita, né, Gilda, para falar exatamente que o Conselho, ele há 21 anos foi constituído, cria-se o Conselho Municipal do Rio Grande, né, em 2000, 9 de outubro de 2000, por isso que vamos completar agora, dia 9 de outubro, 21 anos, e o Conselho, ele tem esse instrumento de prover plenos, atestados de pleno regulares de funcionamento para as instituições, as casas asilares, que chamamos de ILPIs, que são instituições de longa permanência de idoso. E há uma crescente a cada ano, a gente se surpreende com o número de casas irregulares e que a gente diz, o que é essa irregularidade? Essa irregularidade se compõe exatamente, estão com todas as documentações em dia, tem o pleno do Conselho, o Conselho está previsto no Estatuto, como também está previsto aqui na lei, da gente poder entrar e fiscalizar diante o que rege o Estatuto, do que as entidades, quais são as entidades, as obrigações que elas têm para oferecer. Não é simplesmente só deixar o idoso ali como um depósito que tu falou. Então, cresceram com a pandemia de 2020 e 2021, cresceram o número de denúncias, tanto envolvendo casas asilares, como também cresceu denúncias de pessoas em domicílio.
Então, a gente usa a Semana do Idoso, a Estúdio Livre, estar aqui hoje na rádio é uma oportunidade da gente dizer qual é o papel do Conselho. Não temos papel de polícia. Então, quando existe uma denúncia em que envolve atritos familiares por quebra de vínculos, isto é algo que tem que ser feito judicialmente. Então, por exemplo, eu e tu, Augusto, temos um idoso em que somos irmãos e os nossos pais precisam ir ser cuidados. É responsabilidade dos filhos cuidar dos pais, sim, assim como é responsabilidade dos pais cuidar dos filhos. Tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, como tem o Estatuto do Idoso. E aí começamos a criar atritos, eu e tu, né? Em função dos nossos pais. Isto, o conselho, ele pode te aconselhar, ele pode te orientar, ele pode te fornecer as orientações corretas que estão previstas no Estatuto, mas a ação judicial, isto é entre conflitos de vocês familiares. Então, a gente tenta remanejar, mas imagina o tamanho do município de Rio Grande e o número de conflitos que a gente enfrenta, de brigas de familiares para dizer quem deve cuidar. E aí o conselho ele entra quando há risco do idoso, principalmente questões de abuso financeiro, como tu falou, em questões... O conselho entra através do Ministério Público, que pede para a gente entrar e verificar, para ver quais são esses riscos que o idoso está sofrendo, e principalmente fazer um rol de verificações, quem são os responsáveis para que possam ser acionados. Mas brigas, conflitos familiares devem ser resolvidas internamente e solicitar para que se verifique realmente o que há com essa família e o que melhor. Porque se formos internar todos os idosos que há no município de Rio Grande, tu achas que há vaga para isso? Não tem. Não há vagas. Então, onde estão as nossas responsabilidades? E às vezes a gente pergunta assim como procuramos creche, melhores creches e melhores escolas para os nossos filhos, devemos procurar melhores casas asilares para os nossos pais e para nós mesmos, porque às vezes o próprio idoso escolhe ir morar no residencial. E a gente tem quantas casas hoje inscritas? 14 casas, né, Gilda? Não, 14. 14 casas que estão regulares, com o pleno em funcionamento. Fiscalizadas pelo Conselho, né? E que estão inscritas no Conselho, inclusive no Estatuto diz, deverá estar inscrita no Conselho Municipal do Idoso, assim como no Conselho Municipal de Assistência Social. Por que nos dois? Porque todas as casas asilares devem ter assistente social. Eu, como assistente social, representante da classe aqui, eu digo, se solicitamos BPCs, se fazemos estudos sociais, se fazemos fortalecimento de vínculos, como não ter um profissional do serviço social para poder gerenciar e atuar dentro dessas casas asilares? Por isso que às vezes se torna caro uma vaga em casa de idoso, porque realmente tem um número X de atribuições, né? E que precisa ter profissionais, porque a gente tem que oferecer o melhor. Então, atuamos junto com o Ministério Público. No mês de agosto, fizemos várias audiências virtuais com a promotora, a doutora Camille Balzano. O Conselho está atuante, a pandemia não nos parou, né, Gilda? Estamos aí, preciso te contar, que estamos com o edital já quase em tramitações finais para as organizações da sociedade civil. 3 OSCs que estão inscritas no Conselho submeteram projetos para a melhoria da qualidade do idoso. Temos aí um edital que também está recentemente iniciando, que é o Projeto Convivência, que a Prefeitura vai atuar. O Projeto Convivência vem com 2 assistentes sociais, uma nutricionista e uma psicóloga, exatamente para fazer esse fortalecimento de vínculos de conflitos familiares. Então, a Prefeitura vai ter uma equipe em que possa ajudar, e o Conselho está ali atuando em parceria com a SMCAS, que é a gestão pública. Os plenos, 14 casas, como a Gilda falou, e temos aí para pedir incentivos fiscais, através do imposto de renda. Sim, o pessoal que tem que pagar imposto de renda pode fazer doação. Em Rio Grande, né? Isso. Então, a gente pede uma parceria aí com os contadores do município, né,
porque, claro, a declaração do imposto de renda pode ser um ato solidário. Para isso tem que ser o formulário completo, né? Então ele pode doar esses 3% para que se componha, né, o Fundo Municipal do Idoso e depois revertido em projetos para a própria política municipal do idoso. Então, por isso que a gente consegue fazer esses editais, consegue dar melhoria nos projetos da política municipal do idoso, tendo esses recursos de fundo. Claro, algumas entidades, a gente tem várias entidades, empresas de Rio Grande, que doam diretamente para o fundo, inclusive esses projetos que estão sendo aí das entidades, das OSCs, a Celulose fez uma boa doação e a gente consegue abrir esse edital para poder submeter aos projetos. Então, o Conselho, e para finalizar, assim, da Semana do Idoso, a gente tem uma importante questão aí para falar, que é a logo do Conselho Municipal do Idoso. Em 21 anos, não temos uma marca, uma cara, né, oficial de Rio Grande, né, Gilda? E fizemos uma parceria aí com a SMED, né, com a Secretaria de Educação, para que a escola, junto com seus alunos do ensino fundamental, possam falar sobre a política do idoso, falar sobre o estatuto, falar sobre o conselho, e as crianças desenharem como eles enxergam os idosos, eles que muitas vezes convivem com os avós, que são criados pelos avós, como eles desenhariam a cara do Conselho do Idoso diante que eles entendem. E com o SENAC, a parceria com o SESC, SENAC, o Sistema S aqui, FEComércio, eles vão transcrever esse desenho das crianças, vai ser um concurso em que a gente vai escolher junto à plenária do Conselho, e eles vão transcrever para um design gráfico e vai nascer a imagem da cara do Conselho Municipal. Então, vai ser intergeracional entre crianças, né, do ensino fundamental, os jovens adultos na escola do SENAC e o Conselho do Idoso aprovando a arte. E a gente vai ter aos 21 anos uma identidade, Zambuja. Uma identidade visual. Tu já pensou uma identidade visual? Isso, né? E antes da pandemia, eu me lembro que o Conselho também estava dando várias palestras nas escolas, tentando o intercâmbio, né, entre o jovem, a criança, o adolescente e o idoso, mostrando a experiência. Claro, com o tempo da pandemia foi prejudicado isso, mas esperamos que o próximo ano a situação esteja um pouco melhor, porque também é uma troca de experiências para o próprio idoso participar desse bate-papo com as crianças. Em 2019 nós fizemos uma conferência municipal presencial na Unicesumar, com a presença de mais de 170 idosos, tu imagina. Então, claro, aí no outro, né, esse ano que era um ano de conferência, 2021 que era um ano de conferência que nós viríamos para uma nova conferência do idoso, temos aí a pandemia que não nos deixou atuar. Mas, com certeza, essas palestras são muito bem-vindas, né? A gente tem essa vertente aí que os idosos solicitam, que a gente precisa fazer presencial, mas a gente espera que isso no ano que vem aconteça. Estamos atendendo presencialmente, né, Gilda? Todas as quarta-feiras. Vamos dar um endereço ali, a Casa dos Conselhos, o Conselho atende ali na General Osório, 467, sala 116 e sala 119. É ali no antigo Efenader, em frente a Habilitar, aqui na General Osório. Na Secretaria de Gestão Administrativa. Isso, nós temos uma sala ali, que são a sala dos conselhos, e todas as quartas-feiras, da 1h30 da tarde até às 15 horas, das 13h30 até às 15 horas, estamos ali para atender presencial. Algumas pessoas nos perguntam, e telefone o Conselho tem? Não temos telefone, os telefones são pessoais, e precisamos contar para vocês que o conselheiro, ele é remunerado, Gilda? Não, somos todos voluntários. Não, somos todos voluntários, atuamos com muita responsabilidade, somos agentes fiscais, mas atuamos conforme a disponibilidade dos nossos trabalhos, né, remunerados. Então a gente tenta fazer conforme, com muita responsabilidade, mas também de acordo com a nossa disponibilidade de horários. Então são conselheiros que representam a governamental, temos aí a SM Casa, a SMED, a Secretaria da Saúde, o INSS também tem representação, a FURG
também está ali com cadeira no conselho, mas não temos ainda um representante da FURG. Ainda. Estamos tentando conseguir, é muito importante ter conselheiros, porque isso dá uma possibilidade de maior atuação. E dentro das OSCs, que a gente fala que é a Organização da Sociedade Civil, tem os representantes que, como a PECAM, como o Asilo, a Ebenezer também tem uma inscrição no Conselho, tem o próprio Álvares de Azevedo, que também trabalha com público idoso. Aí entram as OSC, a ADRA também faz parte, né, tem inscrição. Então, a gente tem um grupo de pessoas que estão mais atuantes, né, e que representam tanto a governamental como a sociedade civil organizada. Por isso que a gente convida a comunidade para conhecer de perto, para saber seus direitos e deveres e principalmente entender que às vezes os nossos telefones privados, as pessoas se empoderam achando que a gente tem esse poder de polícia. E, na verdade, todos nós podemos fiscalizar. Através do Disque 100, procurar os dispositivos da prefeitura como o CRAS, o CREAS, né, que são centros de referência de atendimento à assistência social especializado para denúncias, que é o CREAS, que funciona ali na Francisco Marques, os CRAS funcionam nas referências conforme o município. Então, que a gente comece a também pensar qual é o meu papel enquanto cidadão adulto, idoso, né? Fazendo a sua parte. Né? Fazendo a sua parte. Então, o Conselho do Idoso está aí. Nós agradecemos muito a oportunidade da Estúdio Livre de poder falar e digo que esse espaço faz parte da nossa Semana do Idoso para falar para a comunidade rio-grandina dessa importância da política pública voltada para esse público que tem mais de 30 milhões, né, de idosos no Brasil. É um número muito expressivo, né? Com certeza. E é uma vertente que cresce a cada dia, né, Augusto? Verdade, Márcia. Eu quero agradecer a presença de vocês aí e dizer que sempre estamos à disposição do Conselho. No momento que tiver alguma outra informação para trazer os nossos ouvintes. A nossa agenda é corrida, é curta, mas a gente sempre consegue espaço para falar sobre diversos temas aí do município. Muito obrigada, Muito obrigada. A gente agradece e convida a todos, então, repetindo o General Osório 467, ali no antigo FNADER, todas as quartas-feiras. E quem tiver interesse, cmi.riogrande.rs@hotmail.com. Tá? Ou procure nas nossas redes sociais, porque também temos, embora está sendo criada a identidade visual, como tu falou, a Facebook Conselho Municipal do Rio Grande e o Instagram cmi.riogrande, nos acha lá para poder curtir, compartilhar e tirar essas informações. Agradecer a presença de vocês. Obrigado. Bom dia. Zambuja. Muito bem, tivemos a entrevista do dia. Vamos a um breve intervalo, retornando já já. Da sua manhã. Na cidade, um giro de notícias no seu rádio. Mix Café. Mix Café, com a Zambuja Júnior e Augusto Ferreira. Restaurante SD. Prato feito com salada e suco. Temos a La Minuta. Pedidos e marmitex até às 11 horas. Entrega gratuita no perímetro central. Restaurante SD. Rua Minas Gerais, 417. Aberto de segunda a sábado. WhatsApp para pedidos 981 10 48 89 e 981 12 93 11. Aqui na Clínica Promedical, nós temos o convênio ideal para você, pois oferecemos convênio individual, familiar, kids